E aí, bora pensar numa coisa? Por que o nosso universo parece tão certinho para a vida existir? Será que foi tudo uma grande sorte, um acidente cósmico, ou tem algo a mais por trás disso tudo? É o que a gente vai investigar agora. Sabe, quando a gente olha para o céu numa noite estrelada, é uma imensidão, né? Dá até um frio na barriga. Mas o mais incrível é que a ciência vem descobrindo que essa imensidão toda não parece ser um acidente qualquer. Na verdade, parece que tudo foi preparado nos mínimos detalhes para que a gente pudesse estar aqui hoje. Para a gente conseguir entender essa ideia, que tal uma comparação que dá até fome? Imagina só que o universo é um bolo. Mas não um bolo qualquer, hein? É o bolo perfeito, com cada ingrediente medido na quantidade exata. Beleza? Então, para fazer esse nosso bolo cósmico, a gente precisa de uma receita. E como a gente vai ver, essa não é uma receita que dá para improvisar. Ela tem que ser seguida com uma precisão absurda. Os cientistas têm um nome chique para isso: ajuste fino. A ideia basicamente é a seguinte: as regras do universo, tipo uns números secretos que controlam tudo, desde a gravidade até o tamanho dos átomos, estão cravados no valor perfeito. Se eles fossem só um pouquinho diferentes, a vida como a gente conhece simplesmente não existiria. E olha, quando eu falo um pouquinho, é um pouquinho mesmo. Uma mudança minúscula que a gente nem conseguiria notar em um único número dessa receita e pronto, o nosso bolo cósmico ia desandar completamente. Para a gente ter uma ideia do quão delicado esse equilíbrio, vamos dar uma olhada em só 2 ingredientes dessa receita cósmica: a gravidade, que todo mundo conhece bem, e a tal da força nuclear forte, que funciona como uma supercola que não deixa os átomos se desmontarem. Agora, se prepara para entender o nível da precisão. Um físico chamado Paul Davies calculou o seguinte: se a força da gravidade fosse diferente em apenas uma parte desse número gigantesco aí na tela, o universo como a gente conhece já era. Seria impossível. É uma precisão que nem dá para a gente imaginar direito. Então, qual é a pegada aqui? É simples. Com um pingo a mais de gravidade, as estrelas seriam super quentes e iam queimar todo o seu combustível num piscar de olhos, sem dar tempo para a vida aparecer. E com um pingo a menos, a matéria nunca ia se juntar para formar estrelas ou planetas. Ou seja, nos 2 casos, nada de vida. E aquela supercola dos átomos, a força forte, se ela fosse só um tiquinho mais forte, tipo 1%, as estrelas teriam cozinhado todo o carbono do universo, transformando ele em oxigênio. E sem carbono, que é o bloquinho principal para construir a vida, bom, sem a gente. Simples assim. Certo. Tudo isso leva a gente para uma pergunta que não quer calar. Se a receita é tão, mas tão perfeita, como é que o universo acertou na mosca? Foi um acidente de sorte inacreditável? Porque, vamos combinar, com esse nível de precisão, a ideia de que tudo aconteceu por acaso começa a parecer bem improvável. Qual seria a chance de acertar todos esses números na loteria cósmica? Para a gente colocar isso em perspectiva, a chance do nosso universo ter todos esses números certos por puro acaso é tão ridiculamente baixa que seria mais fácil uma pessoa ganhar na loteria, sozinha, todos os dias, durante 1 bilhão de anos. É uma sorte de proporções cósmicas. Ok, então como é que os cientistas tentam resolver esse quebra-cabeça? Se a chance é quase zero, como é que a gente está aqui? Bem, uma das ideias mais populares é: e se existissem infinitas cozinhas, todas tentando fazer o bolo ao mesmo tempo? Essa é a famosa ideia do multiverso. A proposta é que talvez existam milhões, bilhões ou até infinitos outros universos por aí. E em cada um deles, a receita do bolo cósmico seria diferente, com os números secretos definidos de forma totalmente aleatória. Com essa ideia do multiverso, o problema do ajuste fino se resolve. É que com tentativas suficientes, até a coisa mais improvável acaba acontecendo. No meio de um oceano de bolos cósmicos que deram errado, o nosso universo seria apenas aquele que, por pura sorte, acertou a receita. Só que essa teoria tem lá seus críticos. Alguns filósofos acham que há uma explicação um tanto exagerada, meio bagunçada, quase como uma história inventada só para evitar uma conclusão mais simples. E o ponto principal é como a gente poderia provar que existem outros universos se a gente nunca vai conseguir ver ou interagir com eles. Tá bom, mas se a ideia das cozinhas infinitas parece complicada, qual seria a outra grande explicação para a nossa receita perfeita? Essa é a ideia de um designer. A proposta aqui é que, em vez de acaso, a precisão do universo é resultado de um propósito. Os números secretos não foram sorteados ao acaso. Eles foram escolhidos de propósito para que a vida pudesse existir.
Voltando para nossa analogia do bolo, em vez de infinitas tentativas aleatórias, essa visão propõe um único mestre Kuka, um chefe que conhecia a receita de cor e a executou com perfeição logo na primeira tentativa. Então, o que a gente tem na mesa são duas explicações bem diferentes. De um lado, as cozinhas infinitas, onde a nossa existência é um golpe de sorte no meio de milhões de falhas. Do outro, o mestre Kuka, onde o nosso universo foi planejado e talvez tenha um propósito. Uma explicação é gigante e complexa, a outra é mais simples e direta. E o fascinante é que essa sensação de que as coisas foram planejadas não é nova. Para ter uma ideia, até o próprio Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, escreveu uma vez que, quando olhava para a natureza, a ideia de um designer às vezes o atingia com uma força avassaladora. É uma intuição que muita gente tem, né? Quando a gente vê algo super complexo e que funciona perfeitamente bem, como o nosso olho, por exemplo, é quase automático pensar: uau, alguém deve ter projetado isso. É menos um cálculo e mais uma percepção, um sentimento. E no fim, a gente fica com essa grande questão. O nosso universo, com as suas leis tão perfeitamente ajustadas, é o resultado de uma loteria cósmica com uma sorte inacreditável ou é o produto de uma intenção? A ciência nos mostra que a receita do universo parece ter sido feita sob medida para nós. As duas grandes ideias para explicar isso, infinitos acidentes ou um plano perfeito, levam a conclusões bem diferentes. No fim das contas, a receita está na mesa. Decidir quem ou o que a escreveu, bom, isso fica com a gente.